Fala pessoal, professor Cadu Carrilho aqui, foi ali rapidinho, cortei o cabelo, troquei de camisa e vamos dar sequência ao curso. Agora dentro dos princípios, a gente vai falar sobre dois princípios nesse vídeo. O primeiro deles é o do não confisco, assim chamado pela doutrina, né? O termo usado pela Constituição é outro, mas o que a gente vê nos livros são princípio do não confisco. Quer dizer, uma das limitações do poder de tributar é: ei, ente tributante, você não pode utilizar os tributos com efeitos de confisco, né? Que é o que está escrito aí no artigo 150 da Constituição Federal. Veja aí, a Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Então, a gente está vendo, não pode, que os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, fazer o quê? Utilizar tributo com efeito de confisco. Então, não pode pegar e utilizar o tributo com efeito de confisco. Então, a gente vai... a maioria das questões cobram assim, mas a gente precisa aprofundar e entender um pouco mais as consequências dessa limitação, desse princípio. Porque, afinal, o que seria confisco? Quer dizer, a Constituição ela diz o que é, não pode efeito confisco, mas não esclarece, né, com todos os detalhes, o que vem a ser confisco, para falar, isso não pode porque é confisco. Então é essa análise que a gente vai fazer. A primeira delas é isso aí, tentar entender o que é confisco. O que seria confisco? Confiscar nada mais é do que o Estado tomar compulsoriamente a propriedade privada sem a contrapartida da indenização. Claro, porque se for devidamente indenizado não é confisco. Agora, se eu pegar o que é seu por ordem, por lei ou por alguma coisa compulsoriamente, eu estou confiscando algo que é seu e pegando para mim. E o ente estatal poderoso que poderia emitir uma lei e causar o confisco. E aí a Constituição falando, não pode confiscar, não. Não pode confiscar por meio de tributo, né? No Brasil, o confisco, que implica em desconsideração ao direito de propriedade, apenas é permitido em situações muito específicas, como forma de sanção. A Constituição de 88, em seu artigo 5º, inciso 46b, prevê a pena de perdimento entre as sanções existentes no Brasil. A pena de perdimento é exemplo de confisco, que tem caráter punitivo e não se confunde com a ideia de tributo com efeito confiscatório. Então, beleza. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente entendeu um pouco o que é confisco, é ir lá e pegar o que é seu. Mas com efeitos de tributo, a gente vai dar exemplos melhores para fazer você entender, né? Um exemplo prático seria o seguinte: um IPTU, que é um imposto sobre a propriedade de um imóvel. Se eu coloco lá uma alíquota de 30% a cada ano, depois de 3 anos... Eu, como proprietário de imóvel, paguei um imóvel inteiro para o Estado, quer dizer, para a prefeitura, o Estado quer dizer ente tributante, para a prefeitura, para o município. Então, isso é um caráter confiscatório. Não vou nem conseguir pagar, toma logo o meu imóvel, é melhor a prefeitura. Então, com efeito de tributo, não pode. O que pode? O que a gente encontra? O confisco punição. Quer dizer, os casos previstos em lei que acarretam perdimento de bens em função de descumprimento de alguma legislação, né? Enfim, tem vários casos previstos em lei, não é o nosso âmbito aqui. Então, o confisco existe, que é, na verdade, o perdimento de bens, só que em forma de punição a alguma coisa. Então, me dá aqui essas mercadorias que entraram aqui no Brasil de uma maneira contrabandeada. Não pode entrar. Então, o ente público vai lá, usa sua força por meio da polícia e pega aqueles bens. Toma, perdeu. Perdeu, peguei. Eu confisco punição. Confisquei, peguei a propriedade privada. Agora, o confisco tributário, esse exemplo que eu dei seria isso, né? Eu cobro o tributo tanto de você que eu acabo tomando de você a sua propriedade privada sem uma contrapartida, sem uma compensação. Então, não pode tributo com efeito de confisco. Então, dentro dessa análise inicial, o que a gente primeiro precisa saber? Que, na verdade, essa situação da diferença entre o confisco em forma de tributo, um tributo confiscatório, com o confisco punição, já está prevista dentro do próprio conceito de tributo, né? A gente lembra do artigo 3º do CTN, que tem lá tributo, prestação pecuniária,
não constitui sanção de ato ilícito, então o tributo não é sanção de ato ilícito. Então, o confisco que existe, que é permitido, seria sanção de ato ilícito. O confisco em forma de tributo não pode, porque a própria definição do artigo 3º do CTN diz isso, né? Então, tudo isso que eu falei, ó, aduja. Logo, conjugados, o artigo 154 da Constituição e o artigo 3º do CTN, tem-se que a tributação nunca pode ser tão pesada ao ponto de se consubstanciar a impunição e aniquilar o direito de propriedade, inviabilizando a fruição de outros direitos e garantias fundamentais. Então, não cobrar tributo, ou seja, o princípio do não confisco, é um direito e garantia fundamental. Aí entra a situação, professor, se a Constituição nem o CTN estabelece parâmetros objetivos que definiriam o que vem a ser o tributo confiscatório, o que acontece? Acontece que, na prática, no dia a dia, a gente vai ter que chegar à conclusão no caso concreto. Então, geralmente, cabem aos juízes, ou tribunais, ou jurisprudências e súmulas definirem, em função de situações que chegam até eles, se aquela situação é ou não confiscatória e, portanto, aplicar aquela jurisprudência analogamente aos outros casos análogos. Então, esse seria o jeito de analisar o alcance e os efeitos desse confisco que a gente está vendo aqui de tributo, para dizer se um determinado tributo é confiscatório. Tanto a doutrina como a jurisprudência vem trabalhando para alcançar parâmetros para se determinar se certo tributo tem ou não efeito confiscatório. E isso vai ser analisado conforme o caso concreto no juízo. A gente vai ver algumas palavras-chave e situações que vão nos dar a entender melhor se determinado tributo pode ser ou não considerado confiscatório, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se você tem lá um IPTU que tem uma alíquota, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, Predial e Territorial Urbana, cobrado da propriedade do imóvel, do proprietário. Uma alíquota de 2% sobre a base de cálculo. Tá legal? É confiscatório? Não, não é confiscatório não. E se eu colocar uma alíquota de 30%, é confiscatório? É, claro que é, porque em 3 anos eu compraria outro imóvel. E se eu colocar alíquota de 12%? É ou não é? Então é exatamente nessa zona cinzenta que os tribunais acabam sendo demandados. Por quê? Ninguém entra na justiça alegando confisco num IPTU de 2%. E todo mundo vai entrar na justiça alegando um confisco de 30% no caso do IPTU. Né? Isso depende também da análise do tributo ou do imposto específico. No caso do IPTU, 30% seria confiscatório. Na verdade, o município nem faria uma lei com esse 30% porque não passaria lá na CCJ da análise na Comissão de Constituição e Justiça e fala, não, isso aqui é inconstitucional, é confiscatório, não vai. E 12% está na área cinzenta. Então, os casos que vão parar nos tribunais são exatamente dentro dessa área cinzenta. Aí eu trouxe aqui, portanto, de acordo com a teoria que temos aí no site, a análise doutrinária e a análise jurisprudencial, já que a gente não tem na própria Constituição nem no CTN nada escrito objetivando isso. Vamos tentar analisar melhor. Humberto Ávila diz assim, ó, se a imposição tributária total for tão alta que implique a não realização de um direito fundamental, como o da propriedade, então ele considera o direito de propriedade um direito fundamental, e se vier o Estado tentar cobrar de você algo que usurpe o seu direito à propriedade, com isso, né, liberdade de exercício de atividade econômica, ou até mesmo também infringindo a dignidade humana, deve ser declarada inválida. Com base no quê? Com base na proibição de confisco, que a própria Constituição prevê, e a observância de limite para uma existência digna significam apenas o dever de preservar o núcleo do direito à propriedade e da dignidade humana. Então, nos dizeres desse eminente doutrinador e jurista, o princípio do não confisco, que é o que a gente está vendo agora, é na realidade a proibição do excesso na área tributária. Existe excesso? Claro que existe. Os entes tributantes podem fazer lei excessiva? Podem. Então, a Constituição protege contra esse excesso. Ou seja, a imposição feita pela Constituição de que a tributação jamais seja excessiva a ponto de esmagar o direito à propriedade e à dignidade humana. Então, os termos utilizados aqui por esse doutrinador são a proteção à propriedade e à dignidade da pessoa humana. E a gente vai encontrar
nos diversos julgados, inclusive vamos analisar alguns aqui, esses termos aí, ó, proporcionalidade e razoabilidade, ó. Proporcionalidade são os dois tipos de, são os dois termos citados pela jurisprudência na hora de dizer se determinado tributo é confiscatório ou não. Está proporcional? Está razoável? Então, quando quer dizer que não, vai dizer não está razoável, não está proporcional. Então, e são também situações que a gente encontra em prova de concurso. Esses termos aí, proporcionalidade e razoabilidade. Bom, ultrapassada a análise doutrinária, vamos ver a análise jurisprudencial. O STF já se debruçou sobre o tema diversas vezes, sim, em diversos casos e situações diferentes, né? O primeiro caso que a gente vai analisar é o seguinte: tinha uma lei lá de 99 da União tentando estabelecer alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores, chegando a 25%. E aí chegou lá no STF para dizer, isso está com cara de confiscatório, STF, diga se é ou não é confiscatório. Ora, se parar para pensar, inicialmente, o que o STF entendeu? Não, olha, 25% em si não seria confiscatório, não. No entanto, a análise a ser feita nesse caso é um pouco mais aprofundada. O STF pega e fala assim, olha, um mesmo ente tributante político, a União, institui uma contribuição lá previdenciária de 25% dos seus servidores. Essa mesma União também cobra imposto de renda desses mesmos servidores que ganharem acima desse valor a uma porcentagem de 27,5%. Ou seja, mais da metade daquilo que esse servidor recebe vai para a União. Então, fazendo essa análise global de tudo que está incidindo sobre essa pessoa, advindo de um mesmo ente tributante, caracteriza sim confisco. Mais da metade indo para a União, está confiscatório isso aí. Esse foi o entendimento do STF, analisando especificamente essa alíquota progressiva previdenciária, mas fazendo essa análise global da tributação. Vejamos aqui como que está escrito isso que eu acabei de explicar. Fazendo uma análise global da tributação imposta pela União, o ministro lembrou que, além dos 25%, esse que a gente está analisando, como contribuição previdenciária, o servidor teria ainda que arcar com 27,5% do imposto de renda, fazendo-se assim mais da metade de sua renda ficasse em mãos da União. Para ele, portanto, se havia dúvidas acerca do efeito confiscatório se fosse analisar só os 20%, quando considerada isoladamente, ela desapareceria. Quando realizada uma análise global da tributação da União, aí sim seria confiscatório. Olha só como é que está escrito. Não obstante as ponderações feitas, entendo que possui inquestionável relevo jurídico a arguição de que as alíquotas progressivas instituídas lá pela lei, especialmente porque agravadas pelo ônus resultante do gravame tributário representado pelo imposto de renda das pessoas físicas, revestir-se-iam de efeito confiscatório, vedado pelo artigo 154. Assim, o tribunal declarou inconstitucional essa alíquota progressiva, valendo a pena também transcrever a passagem da emenda que analisa a questão do efeito confiscatório. Eu trouxe aí para a gente poder finalmente ler esses termos, razoabilidade e proporcionalidade. Ó. Identificamos o efeito confiscatório, deve ser feito em função do quê? Da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade que dispõe o contribuinte. Beleza. Esse contribuinte vai suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período a mesma pessoa política. Então é a União lá, federal, cobrando dele 25 mais 27,5. Além disso, vamos adotar padrões de razoabilidade destinados a neutralizar os excessos de ordem fiscal praticados pelo poder público. Resulta configurado o caráter confiscatório do tributo sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias afetar substancialmente de maneira que, de novo, aqui, irrazoável o patrimônio e os rendimentos do contribuinte. Poder público, especialmente sede de tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada ao princípio da razoabilidade. Então, entendeu? Atendendo aí, enquanto o doutrinador tratou de outros princípios, de outros direitos e garantias fundamentais como propriedade e dignidade humana, o STF
também, com base na razoabilidade e proporcionalidade, entendeu que a acumulação desses diversos tributos era irrazoável e, portanto, confiscatório. E agora a gente vai analisar essa outra situação. Ó. O princípio do não confisco é aplicável indistintamente a todos os impostos, bem como às taxas? O artigo 150, ele trata de que é vedado cobrar tributos com efeito de confisco. Então, inicialmente, você deveria pensar, não, nenhum tributo pode ser confiscatório, mas a gente vê os casos práticos em relação aos impostos. Em relação às taxas, por que é preciso fazer essa discussão, essa análise? Porque exatamente por causa da questão da natureza jurídica contraprestacional das taxas. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa analisar um pouco a incidência do não confisco sobre os impostos. Né? Há uma grande discussão doutrinária, bastante polêmica, acerca da aplicabilidade do princípio do não confisco a todos os tributos. O que é pacífico e unânime é o fato de que ele é aplicável aos impostos sobre rendas e proventos, exatamente por causa daquela característica da natureza jurídica do imposto, porque o imposto é cobrado independente de uma atividade que o Estado exerça contraprestacionalmente ao contribuinte. Né? Exatamente porque os impostos incidem sobre o patrimônio, sobre a manifestação de riqueza, e quando ele é confiscatório, fica nítido exatamente a invasão da propriedade sobre o contribuinte. Então, é uma análise mais fácil, digamos assim. No tocante aos impostos que incidem sobre o patrimônio, como IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI e ITR, há certa controvérsia, havendo uma tendência no sentido de que esses impostos também estão abarcados pelo princípio do não confisco, devendo observá-lo. Sobre o tema goza de grande prestígio a opinião de Aires Barreto. De acordo com o tributarista, os impostos sobre o patrimônio podem ter efeitos confiscatórios quando considerados em suas duas perspectivas. Sim, aí a gente faz essa análise, pode ver cobrado em prova, a análise estática e a dinâmica. É basicamente o seguinte, a análise estática é relacionada à propriedade do bem em si, como ocorre no IPTU, IPVA e imposto de renda. Por quê? Porque não tem a variação. Ó. O patrimônio é esse, então com base no que está acontecendo nesse dia, eu vou te cobrar o imposto. Já a dinâmica, ela refere-se, por exemplo, à transmissão de bens. Então, exatamente o fato de que está mudando a situação patrimonial, você está recebendo algo ou transmitindo, que eu faço essa análise dinâmica para efeito confiscatório ou não. Então, a estática está relacionada à propriedade do bem em si, como ocorre nos casos do IPTU, IPVA e do imposto de renda, e a dinâmica refere-se à transmissão do bem, venda, alienação e doação, né, como acontece no ITCMD e no ITBI. A conclusão é, ambas as situações, tanto a estática como a dinâmica, são protegidas pelo princípio do não confisco, uma vez que é possível oferir nesses casos se a tributação é tão excessiva, ao ponto de se ultrapassar o conteúdo essencial mínimo do direito de propriedade. Isso é, tanto no caso do imposto, que incide sobre a propriedade propriamente dita, como aquele incidente sobre a sua transmissão permitem, ante a comparação entre o valor do bem e da exação, se a tributação é excessiva, apresentando efeito confiscatório. Mais uma vez, aqui a doutrina apresentando, em relação aos impostos, a análise quanto à razoabilidade e proporcionalidade. E aí, finalmente, a gente chega para tentar responder aquela pergunta. E em relação às taxas? Em relação às taxas, a discussão muda. Por quê? Porque a taxa tem aquela questão de ser cobrada em função de uma contraprestação que o Estado tem. Ou ele presta um serviço, ou o poder de polícia ali aplicado pelos entes tributantes. E a taxa, portanto, deve ser cobrada em função dessa situação e tem que ter também a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao serviço que está sendo prestado. Portanto, a análise se a taxa se submete ou não ao efeito confiscatório, sim, se submete. Só que essa análise não é feita em relação à manifestação de riqueza do contribuinte ou quanto da propriedade do patrimônio eu vou invadir como ente tributante para pegar. E sim, se existe uma razoabilidade contraprestacional, ou seja, se o valor que está sendo cobrado pela taxa está de acordo com o serviço que está sendo prestado ou com o órgão de poder de polícia que está ali fiscalizando ou regulando. Então, no tocante às taxas,
é preciso se atentar para a sua estrutura diferenciada dos impostos, considerando que elas são as ações que têm natureza contraprestacional e que sua base de cálculo é o custo da atividade estatal usufruída. Então não há como aferir diretamente qual o patrimônio do contribuinte para dizer se é confiscatório ou não, uma vez que a sua incidência em nada se relaciona com a riqueza do contribuinte. Dessa forma, costuma-se dizer que o princípio do não confisco abarca as taxas, mas seu parâmetro não será o patrimônio do contribuinte e o direito de propriedade, mas sim a diferença significativa entre o custo da atividade estatal e a taxa cobrada para a fruição do serviço. Nesse contexto, temos um julgado do STF um tanto grande, mas também nos permite entender com uma certa clareza essa análise da taxa e o não confisco. Taxa. Na análise aqui eu tenho uma ementa que diz assim, tem que haver correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. A taxa enquanto contraprestação a uma atividade do poder público não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte. Vamos aqui, Aí há uma situação se houver uma onerosidade excessiva, essa relação de equivalência entre os fatores referidos configurar-se-á então, quanto a essa modalidade de tributo, hipótese de ofensa, cláusula vedatória do artigo 150, inciso 4º. Portanto, o STF entendeu nessa ADI aqui exatamente isso. Se a taxa não for razoável, ela vai ser considerada inconstitucional em função de infringir o princípio do não confisco. Outra discussão interessante, que é essa aí, princípio do não confisco e as multas tributárias. A gente encontra às vezes multas tributárias, né? Olha, infringiu a legislação, você deve pagar um imposto, mais a multa aqui de 150% do imposto, 200%, 300%, enfim. Ou 10%, 20%, 25%, 50%. A questão é, o princípio do não confisco, a vedação do 154 diz tributos, não diz multa. Então, para efeito de concurso, multa tributária deve ou não respeitar o princípio do não confisco? O entendimento é que deve sim. Então é pacífico na doutrina e na jurisprudência de que o princípio do não confisco alcança também as multas tributárias. Então, multas tributárias não podem ser confiscatórias. Olha-se os dizeres de Humberto Ávila. Aquilo que os tributaristas chamam de confisco é a invasão do núcleo essencial, do tributo excessivo que viola o direito à propriedade, e a multa, porém, mesmo não sendo tributo, se restringe a esse direito fundamental que é o da propriedade e o da liberdade. Por isso, pouco importa que o artigo 154 faça referência apenas a tributos. Nesse caso, a multa de mora elevada pode restringir de modo excessivo a liberdade no exercício da atividade econômica e a propriedade na medida em que, pela mera impontualidade, obriga o contribuinte a pagar mais de 60%. Então, o que o doutrinador aqui está analisando? Analisando um caso em que uma multa de mora poderia chegar a 60% do valor devido. Então, olha só porque demorou a pagar, vai incidir sobre ele uma multa de mora e 60% é muito alto, é confiscatório, assim entende a doutrina, e com base exatamente no princípio do não confisco, é que esse tipo de situação deveria ser proibida e inconstitucional. E o STF mais a mesma coisa, da mesma maneira, atribuindo e dando, utilizando os termos da razoabilidade, da proporcionalidade, toma as suas decisões com base nisso, dizendo multa tributária não pode ser confiscatória também. Isso tudo ajuda a entender os parâmetros. Por exemplo, a gente vai ver uma decisão aqui do STF que ele estabelece um parâmetro. A primeira coisa que ele fala, a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e a sua consequência jurídica, quer dizer, desrespeitou, vai ter uma consequência, punição, qual é a multa, pode evidenciar sim caráter confiscatório atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao dispositivo. Em conclusão, pode-se afirmar que é praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência brasileira
a aplicação do princípio do não confisco também às multas tributárias. Um caso específico foi parar no STF de valor. O entendimento do tribunal é no sentido da invalidade da imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo. Então o STF está estabelecendo o seguinte, ó, multa de 100% ou mais é considerado confiscatório. Ó. Ante o exposto, então aqui está o julgado. Dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, assentar o que é a inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária em percentual superior a 100%, devendo ser refeitos os cálculos com exclusão da penalidade excedente, a fim de dar sequência às execuções fiscais. Esse é um caso que chegou lá no STF para ele julgar o estado de Goiás cobrando uma multa de 120% sobre o valor do débito tributário. Então tinha lá o débito lá de 1.000 e além disso foi cobrado sobre esse contribuinte uma multa de R$ 1.200. Então ele tinha que pagar R$ 2.200. Então o STF falou, não, 120 de multa sobre o valor do débito é muita coisa, é confiscatório, violou. Passou de 100%, que é o limite máximo que o STF considera, portanto, caráter confiscatório e inconstitucional essa cobrança. Esse é o entendimento do STF, portanto, que a gente pode levar para a prova, 100% é mais confiscatório. Beleza, então a gente fez as análises aí dos princípio do não confisco, é vedado tributar com efeito de confisco. O outro princípio também que é rápido de ver e de entender é o princípio da liberdade de tráfego, de deslocamento, de ir e vir. A Constituição veda que os entes tributantes estabeleçam limitações a esse tráfego. Quer dizer, ou você não pode passar para lá, ou se quiser passar tem que pagar aqui um tributo. Imagina, um determinado estado cria um tributo para falar, quem quiser entrar no meu estado tem que pagar. Ou então, de bens, esses bens só podem vir daí para cá se pagar tributo. Não pode, veja aqui os termos, não pode um ente tributante, União, Estado, Distrito Federal e Município, estabelecer limitações ao tráfego, ir e vir, tanto de pessoas ou como de bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Então, nem a União pode, nem os estados podem, nem os municípios podem criar um tributo para limitar esse deslocamento. Aí a própria Constituição diz, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. A gente já falou um pouco sobre pedágio quando analisou a diferença entre taxas, tarifas e poder público. Mas é basicamente o seguinte, inclusive exatamente por estar no texto constitucional, na parte de tributação, que muitos entendiam que pedágio era tributo, porque está aqui dentro do assunto, mas aí outros entenderam o seguinte, não, pedágio é tributo se for via conservada pelo poder público. E o que a gente encontra mais hoje em dia? São pedágios conservados de vias que não são conservadas pelo poder público, assim por meio de uma concessão, autorização ou permissão, enfim, qualquer que seja o regime jurídico lá, da delegatário do poder público, e é geralmente uma pessoa jurídica privada, um particular que está explorando a conservação do poder público e cobra o pedágio. A conclusão nós já vimos que pedágio é tarifa ou preço público. Mas aí teve a discussão também o seguinte, olha, se eu tenho um pedágio, passar de carro, e então teve uma época em que o STF dizia o seguinte, só vai poder ter esse pedágio se eu tiver uma alternativa de uma outra via, mesmo que seja mais longa, difícil, de graça. Tá. Mas depois o STF superou esse entendimento, chegou à seguinte conclusão, não, mesmo que não tenha essa via de graça, o pedágio é constitucional sim, é tarifa, é preço público, não tem problema. Por quê? Porque alega o seguinte, o pedágio é cobrado de quem passa de veículo, se quiser passar andando pode passar, isso não configura uma limitação ao tráfego. Então essa é a conclusão que a gente chega em relação a esse princípio da liberdade de tráfego. Não pode ter um tributo que cobre isso, que limite esse tráfego de pessoas ou de bens, e o pedágio é constitucional sem problema nenhum. A norma estampada no inciso 5 do artigo 150 teve por intuito reforçar o inciso 15 do artigo 5º da Constituição, que tutela a liberdade de locomoção dentro do território nacional. Quis o constituinte originário impedir que leis tributárias dos estados ou dos municípios viessem a impedir ou dificultar o tráfego de pessoas ou de bens. Então não pode um município criar lei que vá dificultar que outra pessoa entre, que um determinado bem entre, seria uma coisa impensável.
Ok? E tem uma outra análise também desse princípio da liberdade de tráfico, que se refere a que alguma doutrina vai dizer do ICMS interestadual. Qual é a situação aí? Apenas uma exceção foi prevista na Constituição. Cobrança de pedágio pelo uso de via conservada pelo poder público. Então, quer dizer, se o próprio Constituinte disse, ó, não pode isso, mas tem uma exceção, pedágio pode, não há que se considerar inconstitucional, há que se considerar ok. No item referente a taxas, lá que a gente analisou, discutiu-se a natureza do pedágio, né? E notamos que o assunto é polêmico, havendo opinião para todos os sentidos, porém, mais recentemente, o STF, na ADI 880, pacificou a matéria, fixando o entendimento de que pedágio tem sim natureza de preço público, afastando-se na oportunidade a necessidade de via alternativa para a caracterização da natureza tarifária de cobrança. Já falei sobre isso, não precisa de via alternativa e o pedágio continua sendo válido. E a outra discussão foi essa aqui, em relação ao ICMS. Olha aqui para mim, alguma doutrina falou o seguinte, olha, mas existe o ICMS interestadual, quer dizer, toda vez que uma determinada mercadoria vai de um estado para outro, eu tenho ali um ICMS a ser cobrado interestadual. Isso não poderia ser caracterizado aqui como uma limitação de tráfego? Ora, primeiro, não. Por quê? Porque o ICMS já é previsto na própria Constituição. E, na verdade, a discussão vai se dar em relação ao ICMS, ele já existe. Então, toda vez que você circula uma mercadoria dentro do estado, vai existir o ICMS. Então, ao mandar para outro estado, tendo um ICMS interestadual, eu não estou limitando esse tráfego de bens. O que acontece é que a discussão deveria ser apenas no âmbito da arrecadação. Como é que fica a arrecadação do ICMS interestadual? Vai para o estado de origem, estado de destino, isso tudo vai ser discutido e aprendido quando a gente tratar especificamente do ICMS. Então, não obstante alguns doutrinadores levantarem a bola de que o ICMS interestadual não é imposto diferente do ICMS estadual, não é uma discussão que a gente chega à seguinte conclusão: o ICMS interestadual não se submete a esse princípio da limitação do tráfego de bens. Com efeito, o tributo é o mesmo, imposto incidente sobre a circulação, transmissão de titularidade de mercadorias devida à pessoa jurídica, comerciante industrial ou produtor, sendo que a única diferença é a destinação da mercadoria dentro do próprio Estado ou para outro Estado, não havendo qualquer relação de princípio da liberdade de tráfego. E é isso, portanto, vimos aqui nesse vídeo princípio do não confisco, o princípio da limitação da liberdade de tráfego de bens ou de pessoas, limitações constitucionais ao poder tributar, mais um vídeo encerrado. Fique com Deus, até a próxima, um grande abraço.